Fátima Lopes, que vai falar do mudar para melhor. Muito obrigada, minha querida Cristina. Obrigada também, Conceição. Foi realmente inspirador poder ouvi-la e fazer parte deste projeto do Channel é realmente um privilégio. Ainda bem que podemos celebrar este segundo ano e que nesta celebração faz parte de um projeto pelo qual tenho o maior carinho, chamado Mudar para Melhor. Quando tinha 15 anos e queria chegar ao Real Madrid, sabia que tinha um longo percurso pela frente, muito difícil, e sei que aqui, se calhar, talvez mais difícil vai ser. E é por isso que eu apoio, enquanto Presidente da República, esta iniciativa. Porque é uma iniciativa para despertar consciências. Chega a todos, por novos meios de comunicação social. Escritório que é. E esta é a nossa primeira talk. Falta de mão de obra em Portugal, o que podemos mudar? Temos um painel que se vai juntar a mim, que eu vou passar a apresentar. O Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, muito boa tarde e obrigada por estar aqui em direto connosco neste nosso aniversário. A gestora do Programa Operacional MAR 2020, Dina Ferreira. Olá, Dina, muito boa tarde também e que bom tê-la connosco uma vez mais. A formadora internacional e Hospitality Consultant, Marta Sotomayor. Olá, Marta, muito boa tarde também, bem-vinda. E ainda o presidente da APICAPS e embaixador da Empower Brands Community, Luís Onofre. Olá, Luís, muito boa tarde. Ainda bem que estás também connosco, muito boa tarde. Eu acho que esta é uma conversa que tem muito para dar, no sentido em que o objetivo aqui é pensar esta questão da falta de mão de obra, que por sinal já foi referida várias vezes ao longo desta tarde, e perceber também o que é que nós podemos mudar. E curiosamente, quando vemos os números que foram emitidos pelo Ministério do Trabalho relativamente a 2021, percebemos que houve um máximo histórico de população empregada. Também um máximo histórico de contratos sem termo, o que foi uma informação naturalmente que nos deixou a todos muito satisfeitos. Há um aumento recorde de mulheres empregadas e este é um dado também válido e que eu gostaria que também fosse aqui tido em conta nesta nossa conversa. Mas para começar eu vou dar a palavra à Dina Ferreira, gestora do Programa Operacional MAR 2020, uma entusiasta destas questões do mar e uma mulher que cedo percebeu a validade de um projeto como Mudar para Melhor, que na verdade já quer fazer esta mudança através da comunicação. Se nós alterarmos a forma de comunicar, também somos mais eficazes nos nossos propósitos. Minha querida Dina, começo consigo e começando exatamente por perguntar como é que o MAR 2020 olha para estas questões da empregabilidade e da falta de mão de obra em alguns setores e em algumas profissões específicas. Boa tarde, Fátima, boa tarde a todos. É para mim uma enorme honra estar aqui convosco nesta celebração da Empower Brands Community, à qual nós no MAR 2020 nos juntamos com muita gosto, empenho e alegria mesmo, porque encontramos um parceiro que conosco também está disposto e disponível para mudar a visão que os portugueses têm do setor das pescas e da transformação dos produtos da pesca e da apicultura, exatamente para dar uma nova percepção sobre a realidade deste setor, um setor dinâmico, um setor bem diferente daquele que os portugueses que efetivamente está a acontecer no terreno. E uma das questões que estão patentes neste setor é exatamente a falta de mão de obra e, sobretudo na área da pesca, o envelhecimento da população ativa. E, nesse sentido, um dos elementos que nos parece fundamental atuar
para que possa haver uma atratividade do setor para essas pessoas que eventualmente queiram mudar para melhor e virem integrar as nossas equipas setoriais, é exatamente dar-lhes essa percepção de que hoje a pesca não é mais aquela realidade que todos temos bem presente nas nossas lembranças, de uma profissão extremamente dura, sem digitalização, sem equipamentos tecnológicos. Antes, pelo contrário, é uma enorme oportunidade para quem não gosta de estar fechado no escritório, gosta de interagir com a natureza e com o ambiente, e já o faz com muita tecnologia incorporada, e é exatamente isso que nós estamos a mostrar com o Mudar para Melhor, nos primeiros 3 episódios que fizemos, e agora neste último voltado para a aquicultura. Também aqui encontramos enormes surpresas. Aqui já não temos o problema que temos no setor das pescas, porque já não estamos presente uma população envelhecida. O que podemos encontrar, e a Fátima é a minha testemunha, porque já esteve connosco. Porque ando muito no terreno agora. Encontramos muitos biólogos marinhos, muito jovens, muito entusiasmados, e portanto é de facto uma enorme oportunidade para os biólogos que saem da universidade abraçarem esta profissão, a profissão do setor aquícola. Exatamente, da aquicultura, e só para terem uma noção da importância que este setor pode ter, apesar da produção mundial de produtos da pesca e da aquicultura já ser principalmente 90% proveniente da aquicultura, essa não é uma realidade na Europa e muito menos em Portugal. Na Europa a produção aquícola não vai além dos 22%, e portanto nós estamos a falar do mercado asiático, é onde está mais presente e que tem maior preponderância a aquicultura, e em Portugal a produção aquícola não vai além dos 2% da produção europeia. A Europa é uma importadora líquida de produtos da pesca e da aquicultura, Portugal também, até porque os portugueses têm uma enorme apetência pelo consumo de produtos da pesca, e nesse sentido o setor da aquicultura é um setor muito promissor, tem muito espaço de crescimento, não só nos produtos mais tradicionais, de peixe propriamente dito, como as novas realidades e as novas preferências até dos mais jovens em matéria de algas. É um projeto que vamos dar a conhecer no próximo episódio do Mudar para Melhor. Fomos conhecer exatamente essa realidade. E portanto a produção de algas é uma nova vertente de aposta de aquicultura, e Portugal tem condições naturais, quer para a produção de peixe, quer para a produção de algas, diria que quase que ímpares, porque são reconhecidas as qualidades das águas portuguesas, e por isso nós temos tudo, temos mercado, temos jovens, temos um setor que está disponível para crescer, haja vontade e haja de facto uma maior percepção dos portugueses sobre o setor, e neste caso da aquicultura, uma desmistificação de que o produto, sobretudo o peixe, teria menos qualidade. Exatamente. Isso foi uma realidade durante muitos anos. Nas primeiras experiências da aquicultura, efetivamente, o bem-estar animal não estava tão presente, mas neste momento nós encontramos em todas as produções aquícolas muitos biólogos, muitos veterinários, muitas pessoas com muita qualificação a acompanhar o desenvolvimento dos produtos. Muito bem. E por isso, essa nota da mudança é convém para nós. Convém que fique aqui registada. Dina, já vou voltar à conversa consigo, até porque há aqui outros aspectos também para explicar um bocadinho melhor, que têm a ver com as questões geográficas, mas eu agora passava a palavra ao José Manuel Bolieiro para que nos fizesse um retrato. José, boa tarde uma vez mais. O retrato, neste caso, no arquipélago, das dificuldades que existem a nível de mão de obra, ou seja, quais são os setores que neste momento sentem uma maior carência?
Olá, boa tarde, Fátima, para todos os que nos ouvem, bom dia ou boa noite ou boa tarde, conforme a hora e o local onde nos estejam a ouvir. Uma saudação especial a todos os colegas deste painel. É para mim um enorme gosto, também felicito pelo aniversário o Empower Brand Channel, que presta um serviço de comunicação e informação muito relevante, e fico grato, com um enorme gosto, de participar nesta celebração do segundo aniversário e desta iniciativa. Como sabe, as regiões insulares, arquipelágicas e ultraperiféricas têm, em regra, situações de assimetria demográfica e por isso têm sempre uma dificuldade especial relativamente à oferta de mão de obra. No entanto, nós, nesta assimetria demográfica, no caso dos Açores, são 9 ilhas de dimensão bastante distinta e com um percurso histórico negativo relativamente à qualificação e à formação dos cidadãos em geral e dos jovens em particular. E por isso o nosso ponto de partida não era muito favorável ainda hoje, para fazer referência a um critério específico de qualificação, como é a taxa de abandono escolar precoce. Nos Açores, nestes últimos 10 anos ou mais, o nosso índice desta taxa de abandono é praticamente o triplo da média nacional, o que nos cria imensa dificuldade exatamente, e portanto entre os jovens que ou não estão a frequentar a escola e não cumpriram, no entanto, a formação obrigatória, ou mesmo não estão no mercado de trabalho e de formação, o que é muito negativo e, além desta assimetria demográfica, igualmente penaliza a capacidade de mão de obra qualificada. No entanto, os nossos setores que hoje sentem com maior dificuldade a falta de mão de obra dita qualificada, estão a acontecer no negócio turístico, não é? Hotelaria, restauração, conexos, bem como a construção civil. São aquelas que, para ser uma resposta mais direta à questão que a Fátima colocou, as que hoje estão mais afetadas. Mas, no entanto, para todas as situações, o facto é que a inovação, a tecnologia tem que ser um percurso para todas as empresas. Isto é um fenómeno, aliás, europeu, o fenómeno demográfico e da falta de mão de obra em geral. As empresas terão que adaptar-se a uma diminuição da mão de obra, recrutando, no entanto, também possibilidade de, naquelas áreas onde a taxa, grupos de pessoas que têm taxas de emprego mais baixas, onde naturalmente acontece mais com os jovens, com as mulheres e a possibilidade do recurso a migrantes, no caso do fenómeno europeu, a migrantes de países terceiros para ocupar mão de obra. Isto no que diz respeito a uma orientação necessária para introduzir inovação, tecnologia, que possa permitir às atividades económicas atuarem com menos necessidade de mão de obra. Por outro lado, nas políticas públicas, assumir a necessidade de uma formação e de uma qualificação profissional dos jovens para a procura de primeiro emprego, mas igualmente também aqueles que são trabalhadores ativos e que podem, por qualificação vocacionada para as áreas de maior necessidade, fazerem um processo de requalificação e de competências que são necessárias para uma nova economia que estamos a surgir. José, já vou voltar a si, até porque eu sei que há alguns projetos que estão a ser implementados no terreno e que pretendem exatamente estimular os mais jovens até para a criação de um percurso profissional e de alguma forma resolver algumas das questões que estamos aqui a falar, e existem efetivamente projetos que foram lançados pela sua equipa no terreno, e eu acho que vale a pena dar aqui a conhecer, mas para introduzir os outros elementos na conversa, não queria que ficassem todos, enfim, muito tempo à espera. Marta Sotomayor, eu gostava, Marta, antes de mais, que nos explicasse o que é isto de Hospitality Education Awards, porque isto é um prémio que tem toda a importância, todo o valor, mas provavelmente algumas das pessoas que nos ouviram não sabem muito bem, enfim, que trabalho é que a Marta tem feito e que, no fundo, permitiu ter este reconhecimento.
Boa tarde, Fátima, boa tarde a todos, colegas de painel e todos que estão a ouvir-nos. Uma honra enorme estar aqui, muito obrigada pelo convite. Parabéns por este segundo aniversário do canal Empower Brands e parabéns à equipa por um trabalho extraordinário que fazem. Este prémio é um reconhecimento, espero eu merecido, dizem eles merecido, de um trabalho ao serviço do cliente. Okay? É hospitality, porque é isso mesmo, a hospitalidade é estarmos ao serviço dos outros. Faço já há muito tempo, já me esqueci quando é que me formei na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, já há muitos anos, mas ao longo da minha carreira, ao serviço do cliente e dos meus colaboradores, fui-me dedicando cada vez mais à área da formação, não só inerente às funções que exercia, mas nos últimos anos, junto das escolas do Turismo de Portugal, de muitas empresas do setor da hotelaria e do turismo, que foram recorrendo à minha experiência, à minha capacidade de comunicar, para transmitir saber e para realmente desenvolver pessoas. Pessoas porquê? Porque a hospitalidade é isso mesmo, a hospitalidade faz-se certamente com tecnologia, certamente com muitos robôs que hoje em dia já fazem bons serviços nos hotéis, com muita maquinaria também, mas faz de pessoas para pessoas. Portanto, este Hospitality Education Awards vem daí de procurarmos, eu não só, mas todos neste setor, procurarmos ajudar quem está no setor a capacitar-se, a transformar-se, a mudar para melhor o setor e as suas vidas, mas também aqueles que querem entrar nesta profissão. Salto talvez aqui uma etapa para ir e mergulhar naquilo que são os temas de hoje e daquilo que eu tenho vindo aqui a ouvir falar. E eu ia pedir o seguinte, Marta, desculpa interromper, eu ia pedir exatamente exatamente, porque é uma das áreas onde mais recorrentemente, e agora eu que tenho andado bastante pelo país com a equipa do Mudar para Melhor, invariavelmente quando ficamos num hotel, num restaurante, ouvimos a mesma queixa, não temos pessoas. Porquê, Marta? Consegue-se responder? É um paradoxo. É um paradoxo porque se o nosso setor, quando entra o Covid pela porta adentro e nos abarroa, não é, desta maneira, era 15% do PIB nacional. Já tínhamos sinais então de que para progredir e para crescer enquanto setor que nos estava a faltar pessoas. Percebe-se que as pessoas que estavam no setor tiveram que sair, não podiam estar 2 anos, 1 mês, 2 meses, não é, à espera que houvesse uma retoma, não havia sinais, era alta a incerteza, portanto tiveram que se transformar. E houve muitos que entenderam que se transformaram para melhor, que foram parar para outras áreas, para outros setores de atividade, onde eles entenderam que era melhor. E agora não querem voltar. Não é? E então é preciso ir buscar outros. E isto não se faz em 2 dias. Não se faz um médico em 6 anos e não se faz um bom cozinheiro num ano e meio, em 6 meses. Claro. É um caminho, é uma carreira. É uma carreira que já sabíamos que é muito exigente, em termos de horas, em termos de sacrifício, de condições de trabalho, de horários, não é? Nós estamos a trabalhar quando todos estão de férias, para que outros estejam de férias, estamos lá nós. E hoje, se calhar, não há tanta gente disponível para isso, 1. 2, há efetivamente outras áreas de negócio que descobriram que nós, profissionais do setor da hotelaria, do turismo, não é? Deste setor alargado da hospitalidade, temos competências muitíssimo interessantes para outras áreas do setor que nos vieram buscar e que aproveitaram um bocadinho esta circunstância do Covid e deste setor estar parado para nos levarem estes profissionais. É um desafio enorme, um paradoxo enorme, porque é uma área muito importante para a economia nacional, mas em simultâneo quem é que o vai fazer? Isto porquê? Porque o digital nos pode ajudar com alguns processos, mas não chega. A hospitalidade é feita por pessoas porque a hospitalidade é mimo, é mimar um cliente. É uma boa descrição essa. De ser 3 estrelas, 4 estrelas. Isto só fazem pessoas, claro. São só pessoas, é possível ser feito por pessoas. Portanto, a matéria-prima principal deste negócio são pessoas que estão ao serviço de pessoas. Ora bem, como é que nós vamos responder a tudo isto? Que soluções é que temos? Porque eu acho que os problemas estão identificados. Eu acho que todos nós os sentimos e sabemos o porquê. Agora, a questão está nas soluções. Exatamente. E as soluções passam muito pela área da gestão. Eu penso que passam muito pela área da gestão e atrevo-me até a dizer que se calhar temos aqui no painel alguém que para mim é muito inspirador. Há outros setores da nossa economia, e aqui vou trazer o calçado para dentro da sala, porque gosto de pensar noutros setores como setores inspiradores. Claro. Se calhar fizeram um percurso de excelência. Temos aqui, eu não conheço o Luís, mas sei que aquilo que o Luís fez, para mim,
não é? E aquilo que para mim representa será provavelmente algo que o setor do turismo vai ter que fazer. A confiança já está dada, nós já ganhamos prémios e já houve quem cá viesse e que nos dissesse vocês são muito bons. Essa confiança eu acho que ainda não a ganhamos. Embora já alguém nos tenha dito que somos bons. E aqui o Luís Onofre, se calhar, será um bom exemplo naquilo que é a subida em exigência de qualidade. Eu, para poder ter melhor cliente, mais valor, vou ter que encontrar pessoas mais capacitadas e mais formadas. Eu vou ter que cobrar mais. Eu vou ter que me desprender de um turismo de massa e agarrar-me a estes prémios e fazer-me cobrar por isso. Faz sentido, ou seja, procurar uma produtividade, procurar conhecimentos nos contextos de gestão, de eficiência, que me levem a poder fazer o que muito cliente faz quando bate à porta aqui do nosso Luís Onofre, que é, há ali algo muito autêntico, há ali algo que é francamente bom, francamente especial. Marta, e eu vou pegar no atrevo-me a só rematar, Fátima. Sim, diga. Portugal enquanto destino é especial. É especial. Não tenho dúvida. Eu acho que nos falta e já temos esse reconhecimento, falta-nos essa confiança, dar esse salto e levar isso à consequência. Eu aproveito, e meu querido Luís, não ia começar por aí, mas vou aproveitar este repto que foi lançado aqui pela Marta, porque obviamente que quero debruçar-me aqui sobre o setor do calçado, porque vocês também têm as vossas dificuldades, apesar disto que acaba de dizer a Marta, o que é muito interessante, e é preciso dizer que a indústria do calçado, a portuguesa do calçado, terminou o ano 2021 a crescer 12%, o que é muito interessante. 95% dos nossos sapatos feitos com altíssima qualidade são exportados. Isto também diz muita coisa e vai bater exatamente naquele ponto que estava a referir a Marta, é que nós somos aqui um país pequenino, mas de uma excelência inacreditável em muitas áreas. Mas não sei se queres responder primeiro à Marta, antes de explicar porque é que, apesar disto tudo, vocês têm as mesmas queixas, que é, não temos pessoas. Olá, muito boa tarde a todos, Fátima e a todos os oradores. Parabéns ao Empower Brands Community, é uma honra poder fazer parte deste grupo fantástico. Marta, muito obrigado pelas tuas palavras. De facto é incrível. O nosso país tem coisas maravilhosas, transversais a todos os setores que produzimos e que fazemos bem aqui em Portugal. O calçado não é assim tão diferente dos outros setores, mas de facto temos feito um trabalho já de longa data a tentarmos promover o que melhor fazemos, que é um sapato de qualidade. É claro que isso não se consegue de um dia para o outro, não é fácil explicar e ter a fórmula aqui mágica de dizer o que é que aconteceu, talvez pela resiliência dos nossos empresários, que já vêm talvez de uma segundas e terceiras gerações que de um trabalho árduo e de sempre acreditarem que um setor que nos anos 90 estava condenado e conseguiu dar a volta, portanto, nesse aspecto é de louvar. Agora, respondendo um bocadinho à tua pergunta, Fátima, eu acho que é transversal a todos os setores a falta de mão de obra qualificada. E no calçado, e o calçado não é exceção, nós estamos com um déficit quase de 3 mil pessoas neste momento. Nós, com a pandemia e estes 2 anos que foram terríveis para o nosso setor e que eu aí dou os parabéns aos nossos empresários que conseguiram manter os empregos das pessoas, não havendo e não despedindo, e foi a melhor coisa que fizeram. Neste momento, e como disseste bem, nós tivemos um último trimestre de 2021 muito bom e tivemos o primeiro trimestre deste ano, posso já dizê-lo, foi o melhor de sempre. Ora, com isto vêm coisas boas, como vem o reverso da medalha, que é não termos mão de obra e principalmente mão de obra jovem. Quer dizer, nós temos uma mão de obra envelhecida, eu presumo, já foram feitos estudos mesmo a nível europeu, no setor a nível europeu, que dentro de 10 anos vamos ter um grave problema em termos de pessoas a trabalhar
na área do calçado. Mas por vários porquê, Luís? motivos. Porquê é que as pessoas não querem trabalhar nesta indústria? Achas que é uma questão que tem a ver apenas com questões eventualmente financeiras, com a sobrecarga que as pessoas identificam neste trabalho, ou seja, acharem que é um trabalho que é muito pesado, quando na verdade hoje em dia a tecnologia dá uma ajuda que, por exemplo, como dizia a Marta e bem, na área do turismo, a tecnologia não pode fazer assim tanto, porque estes mimos não se dão com robôs, não é? E esta atenção. Mas na tua área, por exemplo, as fábricas são completamente diferentes do que eram há muitos anos, não é? Não tem nada a ver. Sem dúvida. Mas isso já é algo que já é conhecido, sebejamente conhecido, que a indústria mudou radicalmente a partir dos anos 2000, com novas instalações, com novas condições. A nível social, temos dado um apoio fantástico às pessoas que trabalham connosco, e não é por aí. É de facto, talvez hajam outras profissões que são mais apelativas. A imigração também contou muito neste aspecto, em que jovens com valor teriam sido convidados a sair do nosso país e, de facto, eles não voltaram mais. Eu tenho tentado, por todos os meios, convencer, inclusivamente indo às escolas, desde os pequeninos, e influenciar também as autarquias, onde está presente o setor de calçado, darmos formação ou criarmos até disciplinas vocacionadas para este setor, que poderá passar por aí uma das soluções, e tudo isto juntando ao problema que temos de salários, que cada vez mais estamos a subi-los, porque temos que os fazer. Claro. Não tendo pessoas, é claro que temos que ter aqui o mínimo de consciência que temos que pagar mais, inclusivamente também subir mais os preços. Eu estou bastante preocupado, e agora fazendo aqui um pequeno à parte, também não só com a mão de obra, com os problemas inerentes a todo este rebuliço mundial que está a acontecer. Foi desde a pandemia, a escassez dos materiais. Sim, ainda não tivemos forma de descansar, não é? Isto tudo afeta de sobremaneira a nossa capacidade de resposta às grandes encomendas que têm vindo e que felizmente têm vindo. Eu prefiro 1000 vezes estar neste sufoco de sobre-encomendas do que não as ter. Foi o que aconteceu precisamente no início da pandemia. Bem, eu vou retomar agora a conversa com a Dina. Há pouco disse, Dina, que uma das questões que também ainda queria abordar aqui consigo era a questão geográfica, porque, por exemplo, no nosso país há zonas que realmente sentem um problema acrescido desta falta de mão de obra. Refiro-me, por exemplo, ao Algarve, onde eu ouvi que, efetivamente, há uma grande falta de pescadores e que às vezes se mobilizam de outras zonas do país para aqui, embora lá está, muitas vezes as pessoas não têm a ideia que experimentar a área da aquacultura pode ser, por exemplo, uma solução, e eu pergunto o que é que vocês estão a pensar fazer, ou o que é que estão a fazer, porque sei que são bastante ativos no terreno, para resolver nomeadamente estas questões geográficas, até de mobilidade das pessoas. Bom, Fátima, a necessidade de mão de obra não se esgota ao Algarve, embora o Algarve... Eu dei aqui um exemplo, foi o que me recordei. Certo. Embora aqui o Algarve possa ter uma tensão acrescida, porque o Algarve é uma região portuguesa que está muito vocacionada para o turismo e, portanto, todo o foco da atenção dos nossos jovens estão mais na vertente turística do que noutras atividades, mas efetivamente aquilo que é a nossa preocupação e o nosso trabalho, e congratulo-me por ouvir também o Luís Onofre falar exatamente nisso, é procurar dar a conhecer aos jovens, até em idade escolar ainda, essa capacidade de atração que estes setores mais tradicionais, a pesca é porventura dos mais tradicionais, mas o calçado também é um dos setores tradicionais em Portugal, essa atratividade e essa oferta que é de emprego que estes setores tradicionais podem ter. Nós não estamos na mesma realidade do setor do calçado. O setor do calçado conseguiu mostrar ao mundo e aos portugueses que se modernizou, que se reinventou, que inovou. Nós estamos um passo atrás. Estamos no processo.
do setor do calçado para mostrar também aos cidadãos que também aqui este setor da pesca se inovou e reinventou, e portanto hoje a tecnologia de facto é um apoio enorme a todas as atividades que nós promovemos, e portanto o trabalho que está a ser feito é um trabalho muito ligado com os mais jovens, até os de mais tenra idade. Primeiro na questão da literacia, na literacia do oceano, lidarmos, convivermos com o oceano e sabermos protegê-lo e mantê-lo de forma mais sustentável possível. E por outro lado, também aqui, e até no Algarve há essa característica, há uma dualidade na exploração das atividades do mar, digamos assim, uma vez que também aqui estão presentes as atividades marítimo-turísticas, que no Algarve representam uma expressão muito significativa, e portanto também procuramos cativar os jovens através destas experiências de atividades destas áreas, não é? Náuticas, exato, para os trazer para a economia do mar como um todo e para o setor da pesca ou da agricultura. É muito... Claro, é muito curioso porque nós vamos mudando de áreas nesta conversa conforme os oradores e percebemos que realmente aqui há muitos pontos comuns, não é? E há uma coisa que já percebemos, nós temos que fazer todos um trabalho aqui junto dos mais jovens, se queremos que esta mentalidade mude, até porque vão surgindo escolas profissionais em Portugal, algumas delas já com uma longa história, que fazem um trabalho notável, e essas escolas, enfim, num trabalho concertado, também poderão ajudar nesta resposta, até porque, agora brincando numa expressão popular que toda a gente percebe, nem toda a gente quer ser engenheiro e doutor e, portanto, há de haver pessoas com certeza com inúmeras competências e que podem ser profissionais de excelência se devidamente formados, capacitados e reconhecidos no trabalho que têm pela frente. José, vou voltar a si porque quando estava a pesquisar informação sobre o trabalho que têm feito, percebi que têm um projeto no terreno a funcionar exatamente para estimular aqueles que querem arrancar com o seu projeto, dando no fundo uma maior visibilidade aos mais jovens. Quer falar um bocadinho disso? Sem dúvida, Fátima, muito obrigado por esta oportunidade. De facto, a preocupação que nós temos compagina-se com o leitmotiv do programa, que é o mudar para melhor. A nossa orientação não foi a de prosseguir com programas de ocupação, mas sim apostar numa mudança de paradigma para apostar na qualificação e na formação de novos profissionais, ou mesmo dos ativos atuais que precisam de reorientar a sua atividade. Nós criamos o Fórum da Qualificação Profissional, que permite reunir não só os empresários e, portanto, os empregadores, como também as escolas de formação profissional e, desde logo, os decisores políticos para a formação de políticas públicas compatíveis com as necessidades da procura e da oferta. Nós alteramos, por isso, um programa de apoio à empregabilidade, designando o programa Contratar, e para também assegurar metodologias de contratação não de vínculo precário, mas sim sem termo e, portanto, eliminando a precariedade na expectativa de evolução da carreira, das profissões e das atividades. E está a ser um enorme sucesso, estamos muito congratulados enquanto política pública nesta opção. Criamos também para os mais jovens a geração Açores Pro, no sentido de dirigir, sobretudo, ao emprego jovem, qualificação e formação que lhes permita também melhor rendimento e empregabilidade rápida e de acordo com a procura que as empresas têm. Fizemos também o programa Form Ponte Açores, que é exatamente para dedicar programa de qualificação aos ativos. Isto assegura, desde logo, que a readaptação de profissionais que hoje, perante a introdução das novas tecnologias, estarão menos habilitados a lidar com novas atividades, nós podemos potenciar estes ativos com nova qualificação e utilizá-los também para mais atividade. Definimos igualmente a Academia dos Empreendedores, bem como a Escola dos Líderes. É preciso garantir numa literacia Vi um grande sorriso no rosto da Marta. Gostou da academia Pareceu-me que foi uma ideia que colheu aqui um grande sorriso na Marta. Muito bem, porque nós precisamos potenciar os jovens
com autoconfiança para o seu empreendedorismo. A criação do autoemprego também é muito importante e fazer de uma escola de líderes uma oportunidade de confiança para os nossos jovens. Mais dirigido, aliás, também aos do ensino superior, e no caso dos Açores, muitos, para terem o ensino superior, saem da região, participam em universidades nacionais e estrangeiras. Nós criamos a oficina da formação do e-learning, empreendedorismo, de modo a que estes jovens, até para que possamos assim captar e fazer retornar estes novos talentos aos Açores. As nossas economias de futuro estão muito dedicadas, e por isso uma palavra aqui a Dina Ferreira também, à economia do mar, à economia do espaço. E nós podemos potenciar muito na economia do espaço e na economia do mar novas lideranças, novos empreendedorismos e, sobretudo, muitos talentos que possam juntar uma ideia que fazemos já na agricultura, uma aposta da agricultura de precisão, termos tendencialmente uma economia de precisão assoleada. Temos dito aqui, temos uma política de valorização do nosso território. Costumo dizer que na zona mais oriental do arquipélago queremos, a partir da terra, observar o espaço, na zona mais central do arquipélago queremos observar a terra a partir do espaço, e na zona mais ocidental dos Açores queremos observar o fundo do mar profundo, que tem muito potencial também para novas economias. Aproveito para dirigir uma palavra à Dina Ferreira, até porque sei que estamos aqui a desenvolver um projeto de valorização das algas dos Açores para a aquicultura. E, portanto, cá está como podemos potenciar cada vez mais capacidade endógena para economia nova. José, e para tem que passar a palavra à Marta, até porque gostava de que, Marta, estas questões da liderança são questões que lhe são muito caras, a questão da formação também, não só pela sua formação de base, mas pelo trabalho que a Marta faz, que é notável junto das escolas, a aposta que faz na formação das novas gerações, dos nossos chefes, de todos aqueles que no fundo vão ser a fileira depois da frente do turismo, e eu gostava de saber, até pelo contacto que tem com as gerações mais jovens, o que é que sente que são, no fundo, os sonhos daqueles que entram no mercado do turismo agora? Ou seja, no seu contacto com estas gerações, o que é que sente que são os sonhos e o que é que eles apontam como fragilidades? Porque eles são realmente os próximos tempos. Eles são o futuro. Agora também o futuro são os profissionais que estão no setor e que queremos retê-los. Eu, antes de falar dos alunos que tenho e das suas expectativas, se calhar tenho que dar aqui uma nota prévia, que é o setor do turismo é um setor muito heterogéneo. Okay? Não vai só das cadeias internacionais às cadeias nacionais, aos pequenos negócios de turismo rural, o restaurante familiar, restaurantes de cadeia, ou seja, é um setor hiper heterogéneo no seu saber, na sua identidade, na sua maturidade. Portanto, as necessidades vêm no limite destes chefes de que a Fátima falava, mas também vêm dos copeiros. É preciso copeiros, é preciso... E nem sempre se percebe que há uma carreira que pode começar na Copa, portanto. E aqui leva-me aos tais jovens. Estes jovens que entram ou nas escolas de turismo de Portugal, onde eu tenho a honra de lecionar já há muitos anos, nomeadamente na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, que realmente faz um trabalho excepcional, mas também ao nível das universidades que têm cursos de hotelaria e turismo, o que se vai vendo é que muitos destes jovens entram com expectativas de saída que me parecem legítimas, de uma saída que não é uma saída para um trabalho numa Copa, um trabalho numa cozinha, um trabalho como uma empregada de andares. Nada contra, porque elas são hiper necessárias, aliás, são tão necessárias que neste momento temos um problema grande, que é a carência desses trabalhos operacionais. Quem é que os vai fazer, não é? Eu posso ter muitos chefes, posso ter muitos diretores de hotel, mas depois vai-me faltar alguém para fazer essas tarefas. Portanto, entender que há aqui toda uma situação de verticalidade que tem que ser devidamente entendida e tem que ser acautelada e respondida. Eu aqui atrevo-me, e voltando a aprender com os outros, com outros setores, aprender também internacionalmente. É sabido que, por exemplo, na Austrália, há trabalhos deste tipo que são altamente remunerados. É sabido que na Austrália, se calhar um médico não é tão remunerado como alguns trabalhos na área da construção civil ou do setor da hotelaria e do turismo, porque cá está, é o lei da oferta e da procura, e para quem está
ciente e capaz, não é, destes termos, perceberá que há aqui todo um nivelamento e um ajuste, que é uma transformação, que se calhar vai ter que aqui ser entendida. Os meus alunos, no concreto, vêm cheios de sonhos. Quem entra nestas áreas é um sonhador, é um apaixonado. Paulatinamente vão entendendo que, se calhar, aquela ideia de que tirar um curso de hotelaria e turismo não é ser turista, não é? Que nós vamos realmente ter que estar aqui em horas, não é? Que há aqui todo um estar e um ser e um saber ao serviço dos outros, que é uma caminhada longa, dura e de grande vocação. Agora, também se percebe que eles não só têm preocupações ao nível da remuneração, como têm preocupações ao nível daquilo que é o desenvolvimento de carreira, entenderem que há um desenvolvimento de carreira e perceberem, sobretudo, que não se esgotam as suas saídas no retângulo, e aqui incluo as ilhas também, a Portugal. Ou seja, esta ideia da globalização, para eles, o ir lá fora conhecer e aprender práticas que depois voltam e que trazem e que são altamente valorizadas para o setor, não é? Nós crescemos enquanto setor, quando também integramos profissionais que vêm de fora, portugueses ou outros, e que nos ensinam melhores práticas e crescemos, não é? Neste sentido, que para mim é um sentido que é de uma transformação e que é de qualidade. Eu sorri há pouco a questão dos líderes, porque durante estes 2 anos em que estivemos, entre aspas, parados, ou literalmente parados, sem aspas, o Turismo de Portugal fez um trabalho extraordinário. Aqui o José Manuel falava muito em iniciativas públicas, e as há, e nos Açores estou a ver que há imensas, mas o Turismo de Portugal, no concreto, abriu linhas de formação. A Academia do Turismo de Portugal, vários formadores estivemos a procurar, junto daqueles que já estavam no setor e que careciam de muita formação e de muita capacitação, aproveitando esta paragem para, na retoma agora, virem com outra força e com outras competências. Mais capazes, não é? Mais capazes, mais capacitados, mais formados, com outras ferramentas para poderem dar resposta a novos desafios e desafios de subida, não é? De subida nós todos, em conjunto. Estive perante muitos gestores, donos de negócios da área, por exemplo, da restauração, que realmente carecem desta literacia de gestão. Não conhecem KPIs, não é? Os indicadores de performance do seu próprio negócio, aquilo que é referencial. Claro. Eu escrevi há dias com uma colega da Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão um artigo em que aquilo que vamos falar é exatamente isso. Olha, vou dar a conhecer, é importante que saibas estes KPIs, porque se calhar, pagando mais salário, vais poder cobrar mais, e podendo cobrar mais, vais tirar mais rentabilidade, porque a rentabilidade que tens hoje, se calhar nem sequer é boa. Portanto, mais é mais, é um somatório de subida, e como é que isso se faz? Questiona-te com estas ferramentas e apurando estes números. Portanto, ainda há aqui algum trabalho a este nível que precisa de ser feito. E pronto, e lá vamos nós fazendo Marta, a nossa caminhada. Mas deixa-me perguntar-lhe uma outra coisa, porque aqui, quando eu há pouco falei na questão dos chefes, vamos deixar de lado, no fundo, aqueles que te recebem uma formação, vamos dizer assim, para outro tipo de responsabilidade, e vamos falar daquelas fileiras de trabalho importantíssimas, como a Marta referiu. Lá está, as pessoas que fazem, por exemplo, as limpezas nos hotéis, etc., que é uma grande dificuldade muitas vezes, e eu pergunto, porquê? Porque que, e acho que mais ou menos todos nós vamos notando, que muitas vezes nestes empregos encontramos pessoas de outras nacionalidades que não a portuguesa. Pergunto, porquê que aí há uma dificuldade grave? É efetivamente a questão da remuneração? Também, e porque esta nossa ideia de mudar para melhor vem também com toda uma mudança de paradigma nas novas gerações. Ou seja, muita desta força e desta juventude entra nas universidades com legítimas expectativas de um trabalho que não é deste tipo tão operacional. Portanto, ficam aqui lacunas. É evidente que estes chefes não entram na escola e saem chefes. Nós não temos escolas de entras e sai chefe. O chefe é uma carreira que se faz, que muitas vezes começa na cópia por trabalhos mais operacionais. Portanto, também muitas vezes são funções de entrada. Se calhar há muitos destes jovens, ou muitos destes profissionais também não entendem que essa é uma função de entrada, porque se calhar também não percebem que essa é a escala da carreira, não é? Há aqui todo um caminho que se faz. Claro. Agora, por outro lado, se há um jovem que aos 18 anos ingressa numa licenciatura,
ele tem as expectativas de que quando sai não vai fazer um trabalho de housekeeping ou não vai fazer um trabalho de copa. Há aqui um alinhamento ou desalinhamento que também vem de expectativas e depois vem literalmente de remuneração. Obviamente, se fosse lindamente remunerado, altamente premiado, altamente qualificado, altamente mimado e respeitado, se fosse algo que produzisse felicidade no trabalho, não teríamos certamente as deficiências de colaboradoras nesse tipo de trabalho, ou de colaboradores nesse tipo de trabalho. Como temos nesta altura. São efetivamente mal remuneradas. Eu aqui dou voz sem qualquer dificuldade nesta fase ainda, e é uma valorização que são gestores que neste momento estão a fazer, porque não vão ser estes chefes nem estes diretores que vão ficar a limpar os pratos. Agora, se eu falo em mimo, não vai haver condição para mimar ninguém se na base não estiver a higiene, um quarto limpo e arrumado. Há uma transformação que se está a fazer, há várias soluções e eu acho que vai de jusante para montante. Muito bem. Eu aumento o preço médio para poder aumentar a minha qualidade, para poder aumentar os meus salários, para poder dar um produto de maior qualidade. Não saberia há anos atrás, neste momento sei, eu tenho um destino maravilhoso, cheio de qualidade, premiado, validado, que não se faz muitas vezes cobrar. Eu atrevo-me até a concluir dizendo muitos dos viajantes que nos visitam não vêm porque somos baratos, vêm porque somos bons. E quem vai à procura do bom... Isso faz toda a diferença. Claro. Não é? Isso faz toda a diferença, Marta. Marta, vou aproveitar também aquilo que acaba de dizer para lançar aqui a palavra ao Luís e vou pegar nas palavras da Marta, Luís, para te perguntar o seguinte. Então, se no setor, neste caso, da indústria do calçado, se as pessoas fossem altamente, e agora vou reproduzir as palavras da Marta, altamente reconhecidas, altamente valorizadas, altamente bem remuneradas, não teríamos esta carência de mão de obra que sentimos? Eu acho que sim, como é evidente, não é? Agora, eu concordo perfeitamente e plenamente com o que diz a Marta. Nós devemos criar produtos e serviços de exceção e claro que está, se conseguirmos transmitir isso aos nossos clientes, automaticamente vamos poder remunerar muito melhor os nossos colaboradores. Isso é um fator claro e tão claro como a água. E é importante também percebermos que não só o salário mínimo português aumentou, o salário mínimo europeu subiu imenso este ano, nomeadamente em Itália, países, por exemplo, em que também tem o setor de calçado como uma das suas indústrias, subiram bastante os seus salários. Mas não deixam de ter o mesmo problema que nós estamos a ter. O que me leva a crer que nem é sempre o fator financeiro que está aqui em causa, é algo inexplicável. Eu acho que é mesmo falta de pessoas jovens na Europa. E aí eu concordo plenamente, e já falo nisto há muito tempo, nós temos que trazer e conseguir trazer imigrantes de outros países que possam colmatar esta falha. Nesta situação dramática que está a acontecer agora na Ucrânia, acho que podemos dar e ter aqui uma palavra e uma voz amiga também, primeiro no aspecto humanitário e depois, claro está, num aspecto em que também pode ser muito útil para ambas as partes e conseguimos ir buscar valores, já sabemos de antemão pelos valores sérios que já estiveram cá no nosso país nos anos 2000, em que eram trabalhadores fantásticos, muito promissores, e temos que lhes dar condições para eles ficarem. Não arranjamos sempre o grande problema que Portugal tem, que é chegaram aqui imigrantes e arranjam uma plataforma para logo a seguir poderem ir para países como Londres, França ou até Itália, como por causa dos salários. E esse é que é o nosso grande desafio para o futuro. Eu adorava poder pagar
bastante acima daquilo que se paga em Portugal. Infelizmente também temos um problema, é que os nossos clientes aceitarem o valor que vamos colocar no nosso produto. Outra das coisas que acho que é importantíssimo fazer é fazer conhecer ao público geral as dificuldades ou a dificuldade que é fazer um sapato, para as pessoas perceberem também o preço inerente a esse sapato e o porquê do preço tão elevado num produto de exceção e de qualidade. E a mesma coisa no turismo. Se começarmos a mostrar as coisas de maior valor aliadas ao vinho, e aqui apelo também a uma união de um cluster interessante entre turismo até industrial, ou algo do género, até das próprias pescas, em que temos um mar maravilhoso na nossa costa. Eu sou praticante de surf e sei bem a maravilhosa costa que nós temos e as qualidades que temos. Portanto, tudo isto junto com vários produtos portugueses de exceção, desde o mobiliário, a própria cerâmica, enfim, o próprio vinho, que é de exceção, e que é altamente premiado com o turismo. Portanto, tudo isto em conjunto, podemos fazer coisas maravilhosas no nosso país. Bom, eu penso que deixámos aqui várias reflexões importantes em cada uma das áreas que aqui foi abordadas e cada um dos setores. Quero agradecer aos 4 a vossa disponibilidade por terem estado aqui nesta primeira talk do Mudar para Melhor. Esperemos que outras se sigam, porque são oportunidades raras de nós refletirmos sobre os temas, e acho que é desta reflexão que depois surge então a mudança. Muito obrigada aos 4. Deixar aqui os meus parabéns ao Channel, que faz o seu 2º ano, com um trabalho notável que eu tenho a certeza que vai continuar a surpreender cada um daqueles que nos têm acompanhado. Obrigada. Obrigado.